Olá! Você já imaginou ter algum tipo de deficiência, concorrer a uma vaga no serviço público, passar na prova, mas ter que recorrer à justiça para tomar posse porque foi reprovado pela junta médica? Como definir a intensidade de cada limitação? Ações para garantir o ingresso no funcionalismo público chegam com frequência ao Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça já editou súmula sobre o tema. Vamos ver também que o paciente com câncer tem uma série de benefícios, mas muitos não sabem disso. E ainda, como a Justiça pode garantir aos pacientes com doenças raras o direito ao tratamento de graça? São cerca de 13 milhões de pessoas com esse tipo de enfermidade no Brasil. O STJ Cidadão sobre o direito de pessoas com câncer, doenças raras ou algum tipo de deficiência começa agora. Está na lei. Quem tem algum tipo de deficiência tem assegurado o direito de prestar concurso público. Para estes candidatos, são reservadas até 20% das vagas oferecidas. Mas como são definidos os tipos e o grau das limitações? Questionamentos que são cada vez mais comuns nos tribunais. Eu conferi alguns destes casos. Veja na reportagem. Elinaldo é técnico judiciário no Superior Tribunal de Justiça. Fez o concurso público em 2004 e 4 anos depois tomou posse no cargo. Trabalha na taquigrafia, com a transcrição dos áudios das sessões. O pouquinho que a gente sabe fazer, a gente procura fazer o melhor que a gente pode. Eu tenho uma carga horária para cumprir, eu recebo para isso, e eu procuro fazer bem feito, por quê? Porque eu já tenho a minha limitação. Então eu quero provar também que eu sou útil também no órgão também. Eu não quero chegar aqui e ser considerado como um coitado. Ah, ele é deficiente visual, qualquer coisa que ele fizer tá bom. Não. Eu quero ser tratado de igual para igual. O meu chefe aqui, os meus colegas de trabalho, eles me tratam de igual para igual. Ninguém aqui me trata como um coitado. Se divide um determinado depoimento, o áudio para a turma aqui, separa aqui, ó, tanto para você, tanto para o Elinaldo, e cada qual tem o seu ritmo, lógico, e aqui a gente trabalha em grupo. Mas aqui eu sou tratado de igual para igual. E consigo ali, dentro da minha limitação, eu consigo produzir também como os meus colegas aqui. Para chegar até aqui, teve que superar as dificuldades impostas pela perda da visão ainda na adolescência, quando foi diagnosticado com retinose pigmentar. Por conta da doença, ele só consegue enxergar vultos e a luz do dia. Para estudar, contou com o apoio de voluntários que liam os livros. Concorrer com candidatos que podiam ler e reler todo o conteúdo das provas a qualquer tempo não seria justo. Por isso, pessoas com necessidades especiais têm direito a vagas específicas nos concursos públicos. A Lei 8.112 de 1990 assegura a quem tem algum tipo de deficiência a reserva de até 20% do total de vagas oferecidas. Mas como são definidos os tipos e a intensidade de cada limitação? Até que ponto uma pessoa é considerada apta ou não para concorrer a um cargo nas vagas reservadas? Essa dúvida é cada vez mais recorrente nos concursos públicos e a polêmica é decidida aqui no Superior Tribunal de Justiça. Por exemplo, quem enxerga apenas com um olho, como é que fica? Depois de uma série de julgamentos, a terceira sessão do STJ editou a súmula 377, baseada em artigos da Constituição Federal, da Lei 8.112 de 1990 e do Decreto 3.298 de 1999. Ela reconheceu o direito a todos com capacidade de visão limitada a um dos olhos de concorrer nas vagas reservadas a pessoas com deficiência. Desde a publicação da súmula em 2009, as demais instâncias da Justiça brasileira podem seguir a posição do tribunal. Com relação à visão monocular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na verdade, não tem feito distinção entre a visão binocular e a monocular. A legislação, inclusive, ela dá um tratamento igualitário, porque muitas das vezes você só tem uma única visão e que pode, na verdade, ser
beneficiado em razão dos prejuízos que possam ocorrer com relação a esse distúrbio. Mas, na verdade, não importa se atinge um olho ou os 2 olhos. Nós temos que analisar a patologia no sentido mais amplo. E aqueles que ouvem com apenas um dos ouvidos. Neste caso, o entendimento ainda não foi definido. O ouvido esquerdo de Kátia perdeu 100% da capacidade da audição. Por conta disso, enfrenta limitações. Eu trabalhei no hospital, na parte do departamento pessoal. Então eu usava muito o telefone para marcar as rescisões com os sindicatos e aconteceu um caso interessante, até engraçado. Teve um tiroteio no hospital, isso foi até noticiado na época, e eu estava ao telefone marcando, agendando umas rescisões lá com o pessoal, sindicato até de enfermeiros, se não me engano. E aconteceu toda essa confusão. E eu estava no telefone e quando eu vi, a minha chefe subiu na cadeira, tirou o sapato, subiu na cadeira. A outra menina estava assim, tremendo, já todo mundo desesperado. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, Kátia, mas você não ouviu? Tá tendo um tiroteio no hospital. Eu falei, gente, eu não escutei, para vocês verem. Eu estava no telefone, conversando no telefone e não vi nada que estava acontecendo ao meu redor. Então, se eu estiver no telefone, não precisa me chamar, porque eu já peço até pro pessoal, já aviso, ó, gente, que às vezes você está passando uma informação que está errada, por exemplo, aí o colega quer te dizer, não, Kátia, não é isso, então ele tem que acenar, porque se ele não me acenar alguma coisa, se ele estiver atrás de mim, por exemplo, eu vou passar a informação errada, porque eu não vou escutar o que a pessoa está falando do meu lado. Ela passou no concurso público para o Ministério da Previdência Social, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, mas foi reprovada no exame médico porque o outro ouvido não tem problema algum. Teve que entrar na justiça para garantir a vaga, mas ainda não houve uma decisão final sobre o caso. Eu acho que toda pessoa que é portadora de necessidades especiais, ela enfrenta um certo preconceito. Né? E talvez no nosso caso, que é só uma parte, o preconceito ainda é pior. Porque além de você sofrer o preconceito por ter o problema, a deficiência, você ainda sofre, por outro lado, das pessoas acharem que você é oportunista, que você está se aproveitando. E no próximo bloco, os benefícios previstos em lei aos pacientes com câncer. Eu volto já. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer, revelam que no Brasil cerca de 140 mil pessoas morrem por ano vítimas da doença. A previsão é de que até 2020 ocorra um aumento de 38% no número de casos. E todos têm direito a uma série de benefícios para reduzir o custo do tratamento. Saiba quais são as principais garantias que a legislação brasileira oferece ao paciente com câncer. Descobri o câncer há 1 ano e 9 meses, né, em abril de 2012, entendeu? Não por exame de rotina, mas uma dor muito intensa na perna, que me levou a procurar ajuda médica. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde mostrou que este ano haverá um aumento de 580 novos casos de câncer no país. Entre os mais comuns estão os de pele, próstata e mama. O estudo revelou ainda que esse aumento se dá por conta da expectativa de vida do brasileiro, que aumentou nas últimas décadas.
O câncer ele não escolhe idade, mas a gente sabe que o câncer é uma doença de pessoas com idade mais avançada. Em via de regra, os tumores, eles acontecem pelo próprio envelhecimento populacional. Então, pessoas acima de 60 anos de idade têm uma chance de ter tumor maior que pessoas mais jovens. Fátima estava com 56 anos na época em que recebeu o diagnóstico da doença. E quando descobriu, já era tarde. Eu já tinha uma metástase óssea, proveniente de um câncer renal. Então, a primeira vez foi a cirurgia, a segunda já foi a cirurgia do rim, e em seguida que eu comecei o tratamento propriamente dito que eu faço até hoje. A luta já dura quase 2 anos. A doença está controlada graças às sessões de quimioterapia. Exames regulares devem ser feitos, né? E realmente qualquer sintoma diferente que você sinta dentro do seu corpo, eu acho que tem que correr atrás. Eu não precisei recorrer à justiça nem entrar, porque eu tinha um plano de saúde e eu estou muito bem assistida com ele. Receber a notícia que se está com câncer assusta. E às vezes, enfrentar a doença exige mais que coragem e determinação. Para garantir o tratamento, muitos pacientes têm recorrido ao judiciário. Foi o que fez Rosemary. Eu cheguei a temer pelo pior, porque meu pai chegou a ficar muito ruim, porque não tinha como comprar o medicamento, que ele é aposentado, né? Aí o que eu tive que fazer? Entrei na justiça, consegui a medicação para ele. E foi demorado esse processo? Muito demorado, 6 meses de espera, e entrava com ação e outra, e o secretário sempre descumprindo, né, sempre a ordem do juiz. Foi 3 ações para que ele, na terceira, ele liberar a medicação. Houve um crescimento acentuado nos últimos anos no tocante à procura do judiciário de forma geral, né, especialmente em razão de que a Constituição Federal consagrou o direito à saúde como um daqueles ditos direitos fundamentais. E toda vez que esse direito fundamental, né, deixa de ser prestado pelos órgãos governamentais, pelo Poder Executivo, mais explicitamente, né, o Judiciário tem respondido a essa exigência. Pouca gente sabe, mas o paciente em tratamento de câncer tem alguns direitos que são garantidos por lei, como o não pagamento de impostos. Em Pernambuco, uma mulher que retirou a mama em razão da doença entrou na justiça pedindo a isenção do imposto de renda. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça. A legislação tributária, né, em vários momentos, ela concede benefícios, enfim, isenções em favor de pessoas que resultam vulneráveis por algumas circunstâncias, né? Sejam situações decorrentes de graves enfermidades, como acontece com cardiopatias, por exemplo, situações de neoplasia, né? Então, a STJ, quando aqui chega essa pretensão, né, que é objeto de resistência pelo fisco, né, ou pelos órgãos previdenciários, o STJ também tem analisado esse tema, né, com absoluta, dando a ele a importância que merece, né, e reconhecendo dentro dos padrões legais direitos relacionados a essas situações. Mas para ter direito aos benefícios, é necessário atender a alguns requisitos. No caso do imposto de renda da pessoa física, todos têm, desde que tenham um laudo médico comprovado doença e do laudo oficial, seja da União, do Estado, do DF ou dos municípios, confirmando essa neoplasia maligna, e do ato de aposentadoria, ela vai à fonte pagadora, já informa que está isenta pela legislação, a fonte pagadora automaticamente vai deixar de reter o imposto de renda daqueles rendimentos. A Lei 9784 determina uma tramitação prioritária de todos os casos de portadores de moléstia grave ou deficientes físicos. Isso não quer dizer uma análise imediata, mas uma análise prioritária. Prioridade que se faz necessária. Em muitos casos, a espera pelo tratamento pode diminuir as chances de cura e comprometer a vida de quem corre contra o relógio. Dependendo do tempo, a gente pode transformar uma doença que era uma doença localizada numa doença mais avançada, que a gente chama de doença metastática. E às vezes um tratamento seria um tratamento curativo, passa a ser um tratamento não curativo, prejudicando a qualidade de vida e a curabilidade daquele indivíduo.
E outra situação, a partir do momento que o paciente vai demorando mais tempo em ser tratado, podem aparecer sintomas do tumor. E quando você trata pacientes com sintomas, é mais difícil. Por um motivo, porque o remédio também tem efeitos colaterais. E às vezes, somado aos efeitos já presentes do próprio tumor, você pode ter dificuldade na administração do remédio, às vezes você tem que reduzir a dose do remédio, e isso certamente prejudica mais a qualidade de vida da pessoa que está pleiteando ser tratada. Com a vitória na justiça, a família do seu Ítalo está mais aliviada. Graças a Deus ele está bem agora. Sim, a gente está vendo que o medicamento fez um efeito bom mesmo, esperado pelos médicos. É esses comprimidos que está fazendo alimentação. Estou alimentando e eu não comia nada. Dormia morrendo já de fome. Sem poder comer, que eu estava fraquinho, que eu precisava de botar na boca para poder. Quando ela passou esse remédio para mim, a minha barriga já está começando. Está bem agora? Estou bem. Daqui a pouco, a luta do pequeno Ian, de 7 anos, que possui uma doença rara. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Pessoas com doenças raras também recorrem à justiça para garantir o tratamento. Elas não têm condições de arcar com os custos. Os medicamentos são caros. Você vai conhecer o Ian, um garotinho de 7 anos que foi diagnosticado com a mucopolissacaridose. Doenças raras. Muitas vezes vêm acompanhadas de dificuldades no diagnóstico, falta de informação e de tratamento específico. E agora, o que fazer quando recebemos a notícia de que um filho ou parente é portador de uma dessas doenças, ainda tão pouco conhecidas, principalmente por parte da família? A quem recorrer nesses casos? O direito sanitário, o direito que cada cidadão tem contra o Estado, para que o Estado preste as ações e serviços, ou seja, os medicamentos, os procedimentos médicos necessários para manter, promover, curar a sua saúde, todos eles são direitos universais. De acordo com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, 13 milhões de brasileiros têm doenças raras. Elas afetam entre 6% e 8% da população mundial, ou seja, entre 420 e 560 milhões de pessoas. Em 75% dos casos, se manifestam ainda na infância. Estima-se que são 1.000 patologias diagnosticadas. 80% são de origem genética. O Ministério da Saúde do Brasil contabiliza hoje 45 medicamentos, tratamentos cirúrgicos e clínicos para essas doenças raras. Anualmente são realizados 70.000 consultas e mais de 560 procedimentos laboratoriais para diagnóstico e tratamento, um custo de mais de R$4 milhões por ano. Em geral, o tratamento adequado para essas doenças raras é muito caro.
Há casos em que chega a custar mais de R$10 mil por mês. Cabe ao Estado oferecer o remédio independentemente da condição financeira da família. Qualquer cidadão, independentemente da classe social, da renda, tem direito de acesso a essas ações de serviço de saúde. O que ocorre é que o setor mais abastado da população dispõe de planos de saúde, dispõe de recursos, muitas vezes não se vale da estrutura do SUS, e até é bem razoável que não se valha mesmo, porque a gente sabe que é uma estrutura ainda carente. Mas, em se tratando de medicamentos de alto custo, muitas vezes, embora o cidadão tenha uma boa situação econômica, se torna inviável. Ter esse direito garantido não é tão fácil. Adriana tem um filho com uma dessas doenças. Ela teve que procurar a justiça para ter acesso ao remédio. Ele tem que acompanhar com todos a especialidade médica. Ele tem que ter todos os acompanhamentos. E principalmente o medicamento, mas como nesse tempo que descobriu, ele ainda não tinha o medicamento, ainda não era liberado, né? E aí é um processo, a gente tem que abrir processo, pôr na justiça. E o dele deu um probleminha lá que não saiu na primeira vez que a gente deu entrada. Aí a gente recorreu de novo e conseguimos o medicamento dele. Ian hoje tem 7 anos. Os primeiros sintomas surgiram quando ele ainda era bebê. A mãe, atenta por já ter perdido uma filha por um problema parecido, levou o filho ao médico assim que percebeu que havia algo errado. No hospital, o diagnóstico. Ian tem uma doença rara chamada mucopolissacaridose. Eles nascem perfeitos, eles não nascem com nenhuma deficiência de nada. Aí vai chegando uns dias, vai aparecendo algum problema cardíaco, alguma coisa. E como a minha primeira filha tinha um problema muito sério de coração, tudo que era problema de coração ela tinha. Aí o médico pediu para ela entrar na genética. Aí descobriu o problema dela, que é mucopolissacaridose, né? Só o nome da doença já é diferente. Seria uma doença genética ou hereditária? Nossa equipe procurou um especialista para saber mais sobre o assunto. Vamos lá? Doença genética é toda aquela doença que acomete o nosso DNA, que é o nosso modo de transmissão de caracteres entre os pais e os filhos, e assim sucessivamente. Então, uma doença genética é aquela que acomete o DNA. Uma doença hereditária, por sua vez, é aquela que acomete o DNA de células dos nossos ovários e dos nossos testículos, que são o óvulo e o espermatozoide. Então, essas doenças podem passar de pai para filho a uma determinada proporção. Existem doenças em que o risco de acontecer novamente na família é de 50%, outras de 25%, mas o interessante disso tudo é que qualquer casal, independente deles serem parentes ou não, eles têm risco de ter doenças entre a família, entre os seus filhos. Quando as crianças chegam ao hospital com sintomas que levantam a suspeita de uma doença grave, a equipe realiza logo os exames específicos. Essa paciente é uma paciente que tem 5 anos e ela veio encaminhada a este hospital para avaliar o porquê que ela tinha o baço e o fígado grande. E dentre os exames que a gente já solicitou, é necessário fazer essa biópsia e a gente vai conduzir assim o procedimento. Esse procedimento é feito para diversos tipos de doença, porque esse é um procedimento apenas para a coleta da pele. Na anatomia patológica ou no laboratório, é que vai ser direcionado qual exame o médico quer que seja feito na biópsia. E quanto mais cedo o diagnóstico, mais rápido o tratamento. Uma equipe multidisciplinar acompanha tudo bem de perto. Não existe cura para essas doenças, mas existe tratamento com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e da família. Porque a gente sabe que é uma mobilização muito grande por parte da família que tem um indivíduo com essas doenças. A doença não permite que ele produza enzimas. Mas o que são enzimas? São substâncias orgânicas, geralmente proteínas.
São necessárias para todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, como, por exemplo, no processo de digestão, no bom funcionamento de outras vísceras e das articulações. Ian vai com a mãe ao hospital uma vez por semana para receber a medicação. Às vezes, eles chegam mais cedo para que Ian possa brincar um pouco com outras crianças também com doenças raras. Mas quando chega a hora do atendimento... Depois de receber o medicamento correto, Ian pode voltar para casa e ter uma vida normal. Aqui, Ian faz de tudo, tudo mesmo. Ian, me conta, como é que é você lá na sua escola? Legal, tem vezes que é chato. E você gosta de estudar? Tem vezes que a tia manda escrever até 100, a gente fica, eu termino por último. Por que você termina por último? Porque eu sou muito lento. Ué, mas tem algum problema em ser lento? Tem, fica ser rápido. E com o apoio da família e dos profissionais de saúde, Ian segue em frente. Eu só falo para ele que ele é igual às outras crianças. Não tem por que ele ficar com vergonha dele. Porque ele é uma criança abençoada. Então não tem por que. Ele tem esse lado, né? Ah, que eu sou diferente. Eu falei, você não é diferente. Ian é um paciente em especial também, eu uso essa palavra, porque ele de fato teve um diagnóstico precoce, o tratamento foi estabelecido bem antecipadamente e hoje ele goza de uma qualidade de vida bem melhor. Ele está bem. Atualmente ele estava jogando bola, caiu e quebrou o braço, mas do ponto de vista da mucopolissacaridose ele vai muito bem. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Você também pode conferir os vídeos no canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.